Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Política e Gestão Ambiental Municipal. Esse curso ele é produzido pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a Escola de Governo do Servidor de Campinas, junto à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com a Escola de Governo da Câmara Municipal de Campinas, Elecamp. Estamos hoje na primeira aula do curso e hoje nós vamos debater sobre questão ambiental e o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, de início, gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréa Struckel, eu sou servidora de carreira da Prefeitura de Campinas, trabalho há muitos anos na Secretaria de Meio Ambiente e hoje estou secretária do Verde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. E é um prazer estar aqui com vocês nessa aula inaugural. Bom, vamos dividir a nossa aula em dois grandes blocos. O primeiro deles vai tratar do contexto, trazendo um olhar do meio ambiente do ser humano, do meio ambiente e do, digamos assim, o Homo sapiens. Num segundo plano, nós vamos falar um pouco do caso de Campinas, do caso da cidade em que trabalhamos e em que moramos. Então, vamos lá. Em relação a esse contexto inicial, é importante a gente trazer uma terminologia, um linguajar técnico a respeito do meio que nós estamos estudando, que é o que o curso trabalha. O que é meio ambiente, Academicamente, tecnicamente, segundo José Carlos Barbieri, o meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os seres vivos. A palavra ambiente, ela é oriunda, ela vem do latim e do prefixo ambi. Esse prefixo dá a ideia de ao redor de algo, ou em ambos os lados, aquilo que nos circunda, aquilo que nos cerca. O verbo latino ambio, ambiere, significa andar em volta ou em torno de alguma coisa. Cabe notar que as palavras meio e ambiente trazem, por si só, per se, a ideia de entorno, de envoltória. De modo que a expressão meio ambiente acaba até encerrando numa redundância, porque o meio e o ambiente, eles se conectam, são complementares, mas segundo a crítica aqui do Barbieri, acaba sendo uma redundância. Então, o meio ambiente é tudo que nos cerca. Nós estamos no meio ambiente como seres humanos, como seres vivos, como da classe mamífera que somos, nós fazemos parte de uma cadeia de seres vivos, da cadeia animal, e a gente faz parte do ecossistema, a gente interage, ainda que diferentemente, com um sentido diferenciado em relação aos outros seres vivos. E nesse ambiente, a gente começa pela questão global. E quando a gente se inicia pela questão global, a gente remete ao nosso planeta, a Gaia, ao planeta Terra. E no planeta Terra, nós temos aqui, ele é uma formação, nós temos aqui 4,5 bilhões de anos de formação dessa nossa casa, da nossa casa planeta Terra. E o surgimento da vida veio bilhões depois. O surgimento da vida no planeta Terra deu-se em 3,8 bilhões de anos. E o Homo sapiens há 200 mil anos apenas. Vejam que, enquanto espécie, nós somos relativamente novos. E da onde eu estou tirando toda essa informação? Do livro do Yuval Noah Harari. Ele é um historiador, esse livro refere-se ao Homo sapiens, em que ele fala do passado do homem, e ele traz algumas questões históricas e técnicas também importantes, até no sentido de refletirmos sobre o Homo sapiens, sobre a evolução dos homens, do Homo sapiens, no nosso lar, que é o planeta Terra. E dentro dessa evolução do ser humano, temos o homem caçador-coletor. Então, há 2,5 milhões de anos, o homem, dentro da sua evolução, a gente não nasceu com smartphones, A gente começou evoluindo
coletando alimento das árvores, enfim, né? E caçando animais para a nossa sobrevivência, para a gente ter proteína e tudo mais, complementar dentro de uma cadeia necessária à nossa sobrevivência e ao nosso progresso como espécie. Chegaram à Austrália, né, havendo uma extinção da megafauna australiana em 400 mil anos, onde houve aí o planeta, ele sempre às vezes tem intempéries, catástrofes e tudo mais, e chegaram à América com a extinção da megafauna americana em 16 mil anos. O que significa? É que o homem, ele interfere no meio. Como a gente tem a característica predadora, onde a gente vai diminuir a fauna, diminuir os recursos naturais, porque nem sempre a gente tem a conduta de renovar, de replantar, de esperar que aquele ciclo de seres comecem a crescer novamente. Então, isso significa que o homem migra de continente para continente porque ele é coletor-caçador, ele não se preocupa naquele momento com a manutenção daquele ecossistema, ele só se preocupa com o quê? Com retirar, né, do ecossistema alimentos e caça para a sua sobrevivência. O que nos parece que é muito parecido com a nossa conduta de hoje. Hoje a gente também esgota o planeta e os recursos naturais do planeta e a gente não tem se preocupado muito com a devolução, com a manutenção, com as gerações futuras, né? Há 12 mil anos nós tivemos uma revolução agrícola e aí o homem deixou de migrar, né? Essa catástrofe, digamos assim, humana, né? Essa migração de apenas coletar, apenas caçar, acabou se transformando numa evolução de padrão, digamos assim, civilizatório do homem com assentamentos permanentes. E então o homem se estacionou em lugares e começou a pensar sobre o ponto de vista de colher, de plantar, enfim, né? Ter uma visão mais de retorno e de manutenção com estabilidade local. Há 5 mil anos surgiu o dinheiro, né? A pecúnia, a moeda, a forma com que a gente valora aqueles bens e para a gente poder monetarizar e trocar, né? Substituir, inclusive, o escambo por meio de dinheiro, o que demonstra uma evolução intelectual do homem. A gente começou a evoluir intelectualmente e verificar formas de sobrevivências mais adequadas. E há apenas 500 anos, vejam, 500 anos, nós tivemos a Revolução Científica e o homem começou a dar valor para a ciência. E apenas há 200 anos nós tivemos a Revolução Industrial, né? Para quem estuda história, a Revolução Industrial na Europa, principalmente na Inglaterra, com as fábricas, enfim, com os direitos trabalhistas, a gente tem muita história de exploração do homem, do ser humano pelo próprio ser humano, enfim. Então, se a gente for analisar a escala temporal em relação à evolução do homem ou do Homo sapiens, nós temos aqui o homem caçador-coletor, o homem da revolução pós-agrícola e apenas há 200 anos o homem após revolução industrial, 2 séculos depois, 7 bilhões. A verdade é que a nossa evolução ela está indo muito rápida enquanto ser humano. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que estamos evoluindo de maneira a nos manter enquanto espécie humana? Será que estamos cuidando do nosso planeta de uma maneira que esse Homo sapiens chegue a 100, 200, 300, 1 bilhão de anos vivo? E dentro desse contexto, a gente percebe que o Homo sapiens, que nós, seres vivos, homens e mulheres, estamos transcendendo os limites do planeta. Essa é uma realidade. Quem assiste jornal, quem lê jornal, quem ouve rádio, até nas nossas escolas, né, nossas crianças, nossos filhos, estão aprendendo que
esse modo civilizatório hoje não dá certo. A verdade é que, e o Harari deixa isso muito claro, a verdade é que o homem precisa aprender a sobreviver dentro da sua evolução enquanto espécies. E aqui eu trago para vocês outro livro do próprio autor, do Harari, que é 21 lições para o século XXI. Esse historiador, ele produziu 3 obras extremamente importantes. A Homo Sapiens, na qual eu me referenciei aqui para falar um pouco da evolução do ser humano no planeta. O Homo Deus, falando do ser humano no futuro, né, prospectando como seria esse ser humano no futuro. E 21 lições para o século XXI, falando um pouco do contexto de hoje. Quais são as grandes tendências, quais são os grandes acontecimentos que nós precisamos acordar, conhecer e acordar para a gente poder sobreviver e evoluir. Então, ele traz algumas lições para o século XXI e nós vamos conhecer aqui de uma maneira muito rápida, né? Quais são os desafios enfrentados nesse século. O primeiro desafio colocado por ele é o tecnológico, né? Estamos aqui na TV Câmara de Campinas gravando uma aula que vai ser reportada pelo YouTube através de mecanismos tecnológicos. A tecnologia hoje faz parte do nosso dia a dia. Nós temos celulares, tablets, computadores, geladeiras. Muitas casas hoje já são até computadorizadas, apenas com comando de voz você liga um ar-condicionado, por exemplo, enfim. Então, há uma disrupção tecnológica, existe um boom de tecnologia no nosso modo de ser, no nosso modo de se relacionar, né? E somos hoje, aí é uma crítica do historiador, somos hoje praticamente escravos e dependentes de dispositivos informacionais. Todo mundo sabe que as mulheres têm mais dificuldade de espacialização, né? As mulheres, quando vão dirigir, né, se perdem mais que os homens, né? É um fator que é comum. E o que a tecnologia traz, por exemplo, para a maior parte das pessoas que às vezes não conhece o endereço de cor e não quer usar um mapa, né, analógico no papel? Usa aplicativos hoje disponíveis, né? Um Waze, um Google Maps, enfim. E hoje, eu pessoalmente sou muito dependente dessa tecnologia. Ao invés de eu usar antigamente, né, nos nossos trabalhos da Secretaria do Verde, a gente ia fazer uma vistoria no local, a gente levava praticamente uma lista telefônica no qual era mapeado as casas, os bairros e as ruas. Hoje não. Através de um celular, por meio de um tablet, a gente acessa aquela localização e nós somos muito dependentes. As nossas relações, inclusive sociais, amorosas, né? Existem inclusive canais de conexão de pessoas que querem se conhecer. Antigamente as pessoas frequentavam parques, até shoppings, ruas, praças, enfim, bares, restaurantes, festas, para as pessoas se conhecerem. Hoje usam redes sociais para ter uma conexão também de trabalho, de amizade, amorosa, enfim, nossas relações estão saindo do mundo físico, pelo menos uma parte delas, e indo para o mundo virtual. E também essa migração influencia nossas vontades e relações. Quem já não falou, eu preciso comprar um cortador de grama e de repente no seu spam, né, dos seus aplicativos, nas suas redes sociais, aparece ofertas de várias lojas relacionadas a cortador de grama. Uma busca que você dá no Google ou em outro site de informação, preciso de um shampoo de lavanda. E de repente, em todas as suas redes sociais, acabam aparecendo ofertas de shampoo de lavanda. Enfim, existe todo um trabalho, né, de influenciar as nossas vontades e relações, notadamente
dentro do mundo de consumismo, que é outra questão que envolve muito o debate da nossa sobrevivência no planeta, da manutenção dos recursos naturais, né? O consumismo exacerbado, né? O que acaba aumentando o uso dos recursos naturais e havendo esgotamento do nosso planeta. E por último, nessa revolução tecnológica, nós temos a inteligência artificial, e aí com muitas críticas, né, de substituição do trabalho do ser humano por máquinas, né? Hoje nós temos a certeza de que nossos filhos hoje vão ter profissões que nem foram criadas ainda. Então, o mundo está mudando de uma velocidade enorme e profissões, muitas delas, vão ser extintas ou substituídas por inteligência artificial. E o Yuval Noah Harari fala da bioengenharia, plantas, animais e pessoas sofrendo manipulação, modificação genética. Nós temos isso em plantas, em animais, né? O movimento de proteção animal discute muito, inclusive, testes, né, em animais e esse sofrimento que eventualmente pode ser causado aos mesmos, discute o animal como um ser vivo, assim como nós, e mais do que isso, humanos, né, sendo clonados e modificados geneticamente. Isso coloca, inclusive, como a Harari fala, de uma tendência de no futuro nós temos não somente uma secção social econômica, que hoje já acontece, né? No mundo nós temos muita gente com pouco dinheiro e pouca gente com muito dinheiro. A pirâmide social econômica, ela é uma realidade histórica. E o Harari coloca aqui uma outra forma de segregação de humanos. Os super-humanos, aqueles que são manipulados geneticamente para não ter doença, para não envelhecer com a mesma velocidade que um ser humano comum e até com acessos a alimentos melhores, né? Alimentos que não degradem a sua massa corpórea. E também outro desafio enfrentado, e aí a gente já sabe, porque faz parte do nosso modo de viver, que é o colapso ecológico. Então, nós temos hoje, isso não é inegável, né? O aumento da temperatura no planeta, a elevação do nível dos mares, muitas ilhas já estão sendo inundadas e a prospecção é que muitas cidades desapareçam ao longo dos anos, derretimento das calotas polares, tropicalização das áreas mais frias do planeta, quer dizer, o planeta está aquecendo, e também reservas naturais e de biodiversidades ameaçadas. Aqui no Brasil, recentemente, nós temos queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, mineração, desmatamento, enfim, uma série de condutas nossas, condutas dos seres humanos, que contribuem, que aumentam esse colapso ecológico da Terra, do nosso planeta, da nossa casa. E não para por aí. Vejam que é um livro denso, né? Um livro que traz à reflexão esses desafios, e é importante que a gente dialogue nesse espaço que estamos falando de questões ambientais. Ameaça nuclear, né? Nações que possuem armamento nuclear, havendo um desequilíbrio geoespacial, quer dizer, nós temos muitos líderes, né, de países importantes do ponto de vista geoespacial, do ponto de vista econômico, com armamento pesado, né, e dependendo de uma questão religiosa, política e econômica, podem trazer um colapso enorme para o nosso planeta, né? Então, isso é uma ameaça muito crítica. E outra ameaça também que influencia nas nossas relações são as narrativas. Aqui no Brasil a gente fala muito de fake news, né? Hoje está na moda meias verdades, mentiras propagadas e propagadas com tanta velocidade e transfiguradas de verdade que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam e replicam. Mas em que situações?
em processos religiosos, políticos, né? Não oferecem mais respostas, por exemplo, aí falando da questão do contexto político, o socialismo, o fascismo e hoje a democracia liberal, que perdurou por tanto tempo, né? Baseada nos direitos humanos, o direito da propriedade e tudo mais, mas com respeito ao ser humano, nos seus direitos sociais, nos seus direitos trabalhistas, por exemplo, enfim, do consumidor, enfim. Então, nós estamos no momento de repactuação do nosso modo civilizatório. E esse livro ele foi escrito antes da pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. E eu fico imaginando o Harari reescrevendo essas lições e colocando essa pandemia que parou o mundo. Nós paramos de trabalhar, nós paramos de nos relacionar socialmente, né? O mundo parou por conta de uma pandemia advinda de um processo antrópico. Uma má conduta do ser humano startou uma pandemia que pegou todos os países e trouxe prejuízos das mais diversas áreas. E essas são ameaças globais, são ameaças do nosso globo, do nosso planeta. E a verdade é que, embora a gente tenha falado agora da questão global, nós vivemos aonde? Nós vivemos nas cidades. Eu moro numa rua, eu moro numa casa, eu moro num bairro, eu trabalho na prefeitura de Campinas. A gente vive, a gente entende até do ponto de vista macro que todos nós somos seres humanos e habitamos um planeta, né? Dentro da nossa galáxia, dentro do nosso universo. Mas as nossas relações diárias, as nossas relações comuns e principais se dão nas cidades, nos municípios, nas nossas casas. Então, a verdade é que a gente age no local para poder influenciar o global. Então, agora nós vamos trazer uma lupa para a questão local, para a questão dos municípios, fazendo até um contraponto de que as cidades estão aumentando, o planeta está tendo um crescimento populacional significativo. A população mundial, por exemplo, deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões, segundo um relatório do ano passado da ONU, das Nações Unidas. É muita gente nesse planeta, é muita gente nas cidades e com um processo de urbanização crescente. E aqui temos um gráfico que demonstra muito bem, por exemplo, quem está crescendo mais? É a Ásia, aqui em azulzinho, é a África em vermelhinho e vejam que a Europa, a América Latina e o Caribe, a América do Norte e até a Oceania, que está mais aqui embaixo, não estão crescendo tanto. Então, existem continentes em que o crescimento populacional é expoente e isso é uma preocupação, porque onde essas pessoas vão morar? Que alimentos elas vão consumir? Vai ter emprego para elas? Vai ter saúde? Vai ter médico? Vai ter educação? Como que vai se dar esse equilíbrio nas cidades? E quando eu falo de equilíbrio, eu falo de sustentabilidade. Como essas cidades vão ser sustentáveis com esse aumento populacional? E falando um pouco do Brasil, né? Hoje, mais do que nunca, o Brasil ele é um país de cidades, né? Nós temos hoje 5.570 municípios brasileiros, cada um com o seu nome específico, com o seu prefeito, com os seus vereadores, com a sua população, com as suas especificidades. Olha um mapa aqui produzido pela Embrapa, que é muito interessante, né? O recorte dos municípios brasileiros. Olha a quantidade de entes federativos locais e que cuidam da questão local, municipal, onde em 2016, né, havia 206 milhões de habitantes
aqui no Brasil. Essas 206 pessoas moram nos municípios. A prospecção é que em 2020 nós tenhamos mais ou menos 209 milhões de habitantes no Brasil. É muita gente e com processo de urbanização crescente. A ideia é que 70% das pessoas morem não na área rural, mas na área urbana. Então também existe esse processo de urbanização crescente nas cidades. E hoje, né, por esse levantamento do IBGE, nós temos Campinas como 14ª cidade mais populosa, com quase 1.200.000 habitantes. Vemos que em termos de Brasil, São Paulo, né, é a mais populosa, com 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, enfim, a gente até trabalha com capitais. E temos aqui então Campinas, Guarulhos um pouco na frente da gente, em 13º, mas Campinas não é uma capital, mas é uma metrópole, é sede de região metropolitana. Campinas aqui exponenciando uma das cidades brasileiras mais populosas. E muito bem, Andréa, tem tanta gente num contexto de degradação, de esgotamento planetário, né? Você trouxe as lições do Harari para a gente. E aí, André, como que a gente transforma as cidades? Como a gente faz com que as cidades fiquem sustentáveis, elas se tornem sustentáveis, para que a gente, como eu reafirmo, agir sustentadamente no local para influenciar o global, né? Como que a gente trabalha isso? Bom, então, aqui tem uma imagem que ela é bem interessante. Ela coloca quais são os principais tópicos para uma cidade ser sustentáveis. Muito bem, qual é o primeiro deles que eu trago para você? O uso eficiente de recursos. Nós precisamos ter comedimento. Nossos avós sempre falavam: filha, não come muito, senão você vai engordar. Filha, não come pouco, senão você vai adoecer. Comedimento. Você retirou aquele recurso natural da terra para seu consumo, enfim, devolva, plante, recicle, reutilize, enfim, né? Tem toda uma conduta, use menos, né? Não consuma tanto, quer dizer, usar os recursos eficientemente, com parcimônias. E claro que aqui também elegendo outras formas de tecnologia. Por exemplo, todo mundo sabe que um carro elétrico polui menos que um carro a álcool, e um carro a álcool polui menos que um carro a gasolina. E o que um carro a gasolina polui menos que um carro a diesel. Quer dizer, então a plataforma de combustível deve ser estimulada a sua mudança. É preferível energia elétrica advinda de grandes barragens, de grandes hidrelétricas, ou é preferível energia elétrica advinda da luz solar, né, que no Brasil é tão privilegiada? Qual é o fator que degrada menos o meio ambiente? É essa pergunta que nós temos que fazer. Que tipo de embalagem nós vamos usar? Qual é a embalagem que degrada menos o meio ambiente? E a quantidade de embalagem? Será que nós precisamos consumir produtos com tantas embalagens, né? E também comunidades resilientes. A verdade é que nós já estamos no momento de queda, de degradação planetária. Cada vez mais as temperaturas vão ficar malucas, né? Hoje, antigamente a gente tinha a divisão das 4 estações muito bem colocadas. Hoje nós temos verão no inverno, inverno no verão, chove onde não tem que chover, seca onde não tem que secar. Quer dizer, nós temos hoje uma intempérie ambiental. A quantidade de furacões, a quantidade de maremotos. Existem locais, por exemplo, que nem tinham intempéries como microexplosão. Aqui em Campinas, há poucos anos, nós tivemos uma microexplosão que não era para ter do ponto de vista, para quem estuda climatologia, para quem é dessa área científica, sabe que isso é uma intempérie e cada vez mais nós vamos estar trabalhando com isso. E nós temos que ser resilientes. As cidades têm que se preparar para grandes enchentes,
para grandes secas, para grandes desconfortos ambientais, enfim. Nós temos que nos preparar, né? Nossas construções, nossas formas de vida, de modo a aguentar, a ser resiliente quando uma intempérie, né, climatológica, ambiental, enfim, acontecer em nossas cidades. Cidades com baixo carbono, que é o que a gente estava dizendo, e se a gente for pensar aqui no caso de Campinas, né, qual é a principal contribuição para a nossa poluição do ar e qual é a principal contribuição para a emissão de gás de efeito estufa? São as fontes móveis. O que são as fontes móveis, André? Os veículos. Nós temos muitos carros nas cidades hoje. Há necessidade de tanto carro assim? O carro faz parte do nosso padrão de consumo, até vinculados a status. A gente precisa de tanto carro? E como eu falei, e a matriz desse carro? Há necessidade de que realmente a gente utilize gasolina, utilize diesel, né? Então, nós precisamos mudar para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. Anotando-se, né, fazendo uma referência que na Europa já existe a grande tendência, e não é de ambientalista, é de economista e de empresários e políticos, para nós termos agora o New Green Deal, o novo Pacto Verde. É um pacto de mudança, né, para a economia, inclusive de baixo carbono. Também cidades com economia sustentável local, e aqui privilegiando os pequenos produtores. Aí eu vou fazer um exemplo da agricultura. Por que nós vamos utilizar alimentos que têm agrotóxicos em grandes escalas? Vamos privilegiar a agricultura familiar, aquela que fixa a família no campo, a orgânica, em que não há nenhum tipo de eu vou falar veneno, né? Porque para mim a maior parte dos agrotóxicos hoje que são consumidos aqui no Brasil são verdadeiros venenos. Então, sem substâncias que danifiquem o nosso corpo, né? Cidades biodiversas, e aqui com várias matrizes, né? O rural interagindo com o urbano, enfim, a agricultura interagindo com a preservação ambiental. E uma cidade também saudável, feliz, inclusiva. O que é inclusiva? Né? Os ricos moram no setor A, os negros moram no setor B, os professores universitários moram no setor C, com segregação. A segregação afasta as pessoas, então, e as pessoas precisam, para ser saudáveis, precisam ser felizes, precisam, enfim, ter acesso a emprego para ter dinheiro, a serviços públicos de qualidade, educação, saúde, assistência social, entre outros, né? E dentro desse processo de inclusão. Também temos aqui a ecomobilidade, né? A gente percebeu que nesse momento de pandemia as pessoas aderiram à bicicleta, porque a bicicleta é um deslocamento pessoal, quer dizer, você não tem contato com outra pessoa, poluição zero, faz bem para o corpo, porque a gente se exercita, né, estimula o sistema circulatório, quer dizer, as pessoas intuitivamente, e principalmente nesse momento de pandemia, percebeu que a bicicleta é um meio não só de esporte, de lazer, mas também um meio de transporte saudável, menos poluente, econômico, enfim. E aí, junto com as bicicletas, vem as ciclovias, né, necessariamente próximas a áreas públicas arborizadas, verdes, né, para a gente ter esse conforto de deslocamento, quer dizer, são demandas importantes para o que a gente chama de uma cidade sustentável. E também a gente faz menção a cidades cooperativas, cidades-região, que cooperam com as cidades do seu entorno. Afinal de contas, o meio ambiente ele é transfronteiriço. O ar que a gente respira, sendo ele poluído ou não, ele migra, tem o fator dos ventos, enfim. Você respira um ar que veio de Paulínia, ou que veio de Morungaba, ou que veio de Jundiaí, um rio
Tem rios que nascem em países e passam por outro país, nascem no estado, desaguam nos mares de outro estado, enfim. Os recursos hídricos também são fronteiriços em relação aos municípios. As matas, às vezes uma mata ela é lindeira a outra cidade. Os animais, por exemplo, a onça, que tem um fator de deslocamento enorme, ela migra de uma cidade para outra dentro dos corredores ecológicos. Isso significa que as cidades de regiões metropolitanas, de aglomeração urbanas ou não, as cidades avizinhadas precisam ser colaborativas, assim como nós fazemos com os nossos vizinhos. Quem já não tocou a campainha da casa do seu vizinho e pediu uma xícara de açúcar, né? É natural um ajudar o outro, um ser humano ajudar o outro. Então, é a mesma coisa, né? Independentemente de fatores políticos, as cidades precisam se cooperar para crescer juntas, para serem sustentáveis juntas. E quando eu falo de tudo isso, a gente resume no tripé da sustentabilidade. Aquilo que a gente fala da cidade se desenvolver economicamente, socialmente, mas dentro do tripé econômico, social e ambiental, com justo equilíbrio dessas três premissas extremamente importantes e que baseiam o conceito de sustentabilidade. Bom, feito então esse apanhado do global para o local, em relação à sustentabilidade, a gente passa para a segunda parte da nossa aula, que é para falar sobre o caso de Campinas. E a gente aqui vai abordar um pouco, só um pouco, a gente não vai falar de tudo que a gente faz, um pouco das nossas ações relacionadas aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são fruto de uma agenda global, uma agenda debatida em sede da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030. Quais são os principais objetivos, né, os 17 ODSs que influenciam as condutas das cidades para que elas se tornem sustentáveis? E quando a gente fala do termo sustentabilidade, a gente remete necessariamente a outra terminologia, que é transversalidade. Isso significa, por exemplo, que aqui na Prefeitura de Campinas, lá na Secretaria do Verde, nós elaboramos o Plano do Verde, o plano que cuida das unidades de conservação, o plano que cuida dos corredores ecológicos, dos parques lineares, de todas as nossas áreas verdes. A gente interage para elaborar um plano do verde com várias pastas municipais, com cultura, infraestrutura, planejamento, esporte, desenvolvimento econômico, Sanasa. A gente não faz um bom plano ambiental sem transversalidade, sem muito diálogo e sem muitos dados advindos de outras secretarias e sem também porosidade em relação a outras políticas públicas complementares. Isso sim, isso ajuda na premissa de uma cidade eficiente, de uma cidade inteligente, porque a questão ambiental, ela perpassa por inúmeras outras políticas públicas, né? Ela não é segregada, porque se ela for, ela é uma política ineficiente, sem eficácia. E aí, em termos de fortalecimento institucional, acho que esse é um ponto importante, nós tivemos a criação da Secretaria do Verde recentemente, há 6 anos, né, através de uma lei complementar, e hoje a gente trabalha com uma estrutura lá de 3 departamentos, 12 coordenadorias e 8 setores para trabalhar uma diversidade enorme de temas que eu coloquei apenas alguns aqui para vocês. Questão do verde, questão da água, recursos hídricos, educação ambiental, proteção da nossa fauna, como é que a gente auxilia a administração pública e a iniciativa privada a ser mais sustentável nessa prospecção, semeia, que são os nossos diálogos com a comunidade na educação ambiental, como é que a gente
reporta através do Município Verde Azul e outros reportes que a gente faz, como é que a gente presta conta se a gente está atingindo as nossas metas, né? Mobilidade sustentável, fiscalização ambiental, entre outras ações. E hoje nós temos, com a criação da nossa pasta ambiental, pessoas, né? As áreas são feitas de pessoas, então trabalham hoje na Secretaria do Verde 99 pessoas. Nós tivemos uma baixa grande, né? Houve um enxugamento da economia, nós tivemos, por exemplo, que demitir, né, vários estagiários, vários patrulheiros, alguns assessores, então houve aqui uma baixa e hoje a gente tem esse montante, né, talvez um pouco menor em relação aos anos precedentes, com essa gama, né, com essa tarefa hercúlea, né, de trazer a sustentabilidade para a administração pública. E só para vocês terem uma ideia em relação a uma ODS específica, né, que é a igualdade de gênero, uma das ODSs vinculadas a equilíbrio entre homens e mulheres dentro da administração pública. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, em cargos de chefia, nós temos 8 homens, né, e 15 mulheres. Então, nós temos mais mulheres, né, 65,2% de cargos de chefia. E total dos cargos de carreira em comissionamento, aqui nós temos um pouco mais de homens, né, 43, e femininos 28, totalizando 71, com 39,4%. Quer dizer, se procura ter um equilíbrio, né, e homenagear a mulher em cargos de gestão, né? Eu sou um exemplo, hoje eu sou a secretária do Verde, né, e sou do gênero feminino. E mais do que mostrar números, né, e mais do que mostrar diferenças de gênero, acho que é importante a gente mostrar as pessoas, né? Aqui é uma fotografia de uma reunião nossa de planejamento, né, lá no Centro de Conhecimento das Águas. E esses são os nossos colegas lá da Secretaria do Verde, né? Eu estou bem aqui no cantinho, né? Então é um orgulho, é muito bom a gente ver as pessoas, né? Ver a face, ver a carinha das pessoas enquanto a gente podia ainda se reunir presencialmente, né? Bom, além das pessoas que trabalham na nossa secretaria, a gente precisa de dinheiro, né? A gente só sustenta uma casa, a gente só sustenta um governo, a gente só sustenta uma nação se ela for próspera, se ela tiver um recurso para poder investir naquelas ações que a gente precisa. E até porque Campinas tem um histórico de degradação significativo, então a gente precisa de muito dinheiro para poder recuperar esse meio ambiente. Então nós temos hoje de recurso financeiro, né, 20 milhões, né, 20 milhões com recursos próprios e com recursos do nosso fundo ambiental, que é chamado PROAMB. Então nós temos aqui ao longo dos anos uma estatística de quanto esses recursos aumentaram ou decresceram, né, para a gente poder investir na área ambiental. E quanto nós gastamos, porque também não basta ter dinheiro, né, em caixa, é importante materializar, transformar recurso financeiro em ações propriamente ditas. Então nós temos aqui ações financiadas com quase 22 milhões, contratos assinados em cerca de 17 milhões e já pagamento 4 milhões. O que financiou o PROAMB, André? Conta um pouquinho para a gente. A futura trilha ecológica lá da Fundação José P. de Oliveira, na Mata de Santa Genebra, trilha suspensa, vai ser feita com recursos do PROAMB. Tem lá no PROAMB pedido de hortas urbanas, a gente já financiou o plano de manejo da APA de Campinas, enfim, a gente tem áreas contaminadas, a investigação das áreas contaminadas no bairro Mansões Santo Antônio, enfim, todas ações de diversas áreas do meio ambiente. Além de dinheiro, é imprescindível que haja diálogo, né, dentro de um conceito de gestão democrática, gestão participativa, né, dentro do princípio da participação comunitária. Então, dentro da Secretaria do Verde, nós temos vários conselhos, cada um com as suas temáticas diferentes, que fazem a ponte, que são o acesso que nós temos com a comunidade, com associações de bairro, com as universidades, com os sindicatos, enfim. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é o principal, é o que aborda todas as questões ambientais.
o CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA de Campinas, que corresponde a 1/3 do território do município de Campinas, é uma unidade de conservação de uso sustentável. O PROAMB também, né, para a gente gastar o dinheiro do fundo ambiental, a gente dialoga, tem toda uma metodologia para saber se aquele processo é eficiente. O Conselho de Proteção dos Animais, do pagamento por serviços ambientais, do saneamento básico e do Fundif, que é o Fundo de Interesses Difusos, aí com escopo um pouco mais amplo do que o fundo PROAMB, também uma possibilidade de financiamento de ações. E dentro dessa estrutura organizacional, como nós estamos inseridos no conceito da administração pública, a quantidade de legislação que a gente aprovou desde 2013, 169 atos normativos, 17 leis, 29 decretos, 105 resoluções, 13 ordens de serviços, 3 comunicados e 2 portarias. Quer dizer, isso reflete a nossa forma de institucionalização e de organização, porque quando a gente edita um ato normativo, a gente dá transparência, significa que houve diálogo para confeccionar toda essa legislação e traz segurança para aquela pessoa que quer entender como funciona, por exemplo, os parâmetros de quem vai morar, vai trabalhar ou vai empreender numa APA de Campinas. Por exemplo, tem uma portaria que institui o plano de manejo. Lá tem as regras muito claras para como você vai se comportar dentro de uma unidade de conservação. Então, isso é segurança para a administração pública, mas principalmente para o munícipe. E dentro desse planejamento ambiental, nós temos vários planos aprovados de saneamento, do verde, dos recursos hídricos, da educação ambiental. Em 2020, mais recentemente, a política de meio ambiente que costura todos os instrumentos que vão falar da política e da gestão ambiental. Eu não vou falar detalhadamente aqui sobre cada assunto, porque as próximas aulas elas vão contextualizar cada item de política e gestão no qual eu estou abordando aqui. Aqui é mais para vocês terem uma noção dessa estrutura de gestão ambiental local, como o licenciamento ambiental, que hoje nós temos a informatização 100% desse processo, com 690 documentos emitidos agora no primeiro semestre de 2020, quer dizer, 99,8% dos nossos processos já são online, dentro dessa tendência tecnológica, né? Dentro desse fator de agilidade, né? E de inclusive transparência, porque os conselhos municipais, o CONDEMA e o CONGEAPA têm acesso direto a todo o processo de licenciamento ambiental online, o que nos facilita também na gestão democrática. A quantidade de documentos, né, emitidos em sede de licenciamento ambiental e em fiscalização ambiental, porque dentro desse controle, além de controlar as atividades por meio de licenciamento, infelizmente, quando nós nos deparamos com um dano ambiental, nós somos obrigados a exercer nosso poder de polícia. E o nosso poder de polícia se dá por meio da fiscalização ambiental. Hoje nós tivemos em 2020 até hoje 1.519 vistorias e 40 sanções administrativas aplicadas, seja advertência, seja multa, seja embargo. É uma forma da gente coibir, né, aquele dano ambiental e até através de outros mecanismos recuperar, né, dentro da responsabilidade civil aquele dano ambiental também. Então nós temos aqui acumulado numa tabela acumulada, né, a quantidade de pecuniária, né, do que representa as multas aplicadas até hoje, cerca de 17 milhões de reais. E a fauna, né? Em números acumulados, nós temos 37 mil castrações, 7 mil atendimentos a maus tratos a animais. É com pesar que a gente fala esse número, mas a gente tem que retratar, né, que ainda existem pessoas que maltratam os animais, especialmente os animais domésticos, e 3.182 atendimentos do SAMU animal. O que é o SAMU animal? É aquela ambulância que vai pegar um animal atropelado, enfim, que tá largado numa via pública ou num espaço público e que vai ter todo o cuidado, né, através de uma ambulância
preparada para cuidar daquele animal específico. Então, nós temos hoje acumulado 37 mil castrações de animais. E em termos de mudanças climáticas, Campinas elaborou não só para o município, lembra que eu falei da cidade que se comunica e é colaborativa em relação às do seu entorno? Campinas elaborou um inventário de emissão de gases de efeito estufa para os 20 municípios da região metropolitana, em parceria com a Gencamp, que é a Agência Metropolitana da Região Metropolitana Nossa, com linha de bases para plano de ação, e já tramita hoje na Câmara Municipal a política de mudanças climáticas para a gente institucionalizar como é que Campinas vai enfrentar essas intempéries climáticas, né? Quais são os nossos planos, qual é o nosso plano de ação, e isso vai estar na política e no futuro plano de enfrentamento desses fatores climáticos. Também temos parcerias, né? E aqui da Prefeitura, com dedução de tributos, né, de 5% para 2% com empresas de tecnologias sustentáveis, né? Selo S, conferido em sede de licenciamento ambiental, aquelas empresas que internalizam fatores de sustentabilidade, reuso de água, energia solar, é incentivada. A gente isenta a tarifa, taxa de licenciamento ambiental, a gente passa o processo na frente, quer dizer, nós abrimos os braços para aquelas pessoas, para aqueles empresários que internalizem o conceito da sustentabilidade no seu processo produtivo. Ônibus elétrico, hoje nós já temos no mínimo 15 ônibus elétricos em circulação, já com 50 toneladas de CO2 equivalente ano de redução de emissões. A ideia agora com a nova concessão do transporte é aumentar essa plataforma. Quando eu falei de bicicletas, né, e aqui eu faço a remessa ao plano cicloviário, nós temos uma meta em Campinas de 189 quilômetros de ciclovia. Já instalamos, e aqui a contribuição da Secretaria do Verde, 2 mil de investimentos com TAC e TCA, né, na ciclovia da Norte e Sul, da Baden Powell, enfim, né? E esse processo tem sido construído, inclusive, pela Secretaria de Transportes, né? Cidades resilientes, como eu falei lá na figura das cidades sustentáveis, Campinas hoje é destaque e premiada pela ONU, né, em parcerias em serviços emergenciais. Hoje, em termos de resiliência, nós somos cidades modelos para a defesa civil. Aqui junto ao nosso prefeito Jonas Donizete tem o Sidney, né, que é o diretor da Defesa Civil, ele que coordena todas essas ações, o monitoramento de áreas de risco, Operação Verão e Operação Estiagem, no qual a Secretaria participa ativamente, porque, afinal de contas, a questão ambiental ela é transversal. Novos parques urbanos, né, aumentar a biodiversidade, aumentar as áreas verdes, através de 28,7 hectares de áreas verdes para a população, plantio de aproximadamente 1 milhão de mudas e 140 mil toneladas de CO2 sequestrados no ciclo de vida da árvore. Quer dizer, a gente vai fazendo a nossa parte em todas as áreas, com essa visão transversal e com essa visão de passo por passo, né? E em termos de reporte, eu falei um pouco do município Verde Azul, mas também nós temos reportados ao programa Cidades Sustentáveis, que não é público, ele vem do terceiro setor, vem de uma ONG, com 100 indicadores, 75 indicadores divulgados e 68 metas. Também Campinas assinou o Pacto de Prefeitos, onde há um compromisso com redução de emissões de gás de efeito estufa e acompanhamento público dessa meta, né? Nós já fizemos o nosso inventário e nós estamos aqui na fase 3, né, na elaboração da política, depois a gente vai passar para a elaboração do plano. Então, hoje Campinas está na fase 3 desse Pacto Global de Prefeitos. Aqui só para vocês terem uma ideia da nossa pontuação do município Verde Azul, a gente continua com uma nota acima de 9, quer dizer, estamos bem, né, no município Verde Azul, como uma forma de garantir a permanência, né, das nossas ações sustentáveis. Hoje no ranking, em 2020,
nós estamos em 14º lugar, em relação à região metropolitana de Campinas em primeiro lugar, em relação às cidades com mais de 500 mil habitantes também em primeiro lugar. Então a gente comemora a nota 9, né? Afinal de contas, qual é a mãe, qual é o pai, né, que não fica feliz em ver seu filho tirar mais de 9 na escola? Então a gente está contente porque é uma nota alta e é uma nota que a gente tem conseguido manter ao longo desses anos. Como forma de transparência das informações e de uma forma mais amigável, nós temos a teia da cidadania. Então nós temos aqui esses temas, né, em cada figura, para a gente não procurar por lei, por número, por nome técnico, procurar de uma maneira mais amigável o que a gente tem feito em várias áreas de projetos, planos, licenciamento e relatórios. Nossas informações hoje na Secretaria são especializadas através de um programa específico que é o Geoambiental. Nós vamos ter uma aula específica sobre esse assunto, como que o meio ambiente hoje ele está mapeado, né, no município, como a gente acessa esses dados de água, de animais, de verde. Então essas informações elas estão mapeadas, né, com elementos ambientais. E para quem quer conhecer detalhadamente o que a gente faz, semestralmente a gente publica um relatório de prestação de contas, um relatório de atividades da Secretaria do Verde. Então está lá na nossa página, relatório de atividades, e lá a gente conta tudo o que a gente fez ao longo do último semestre com esses reportes semestrais. Aqui eu passo uma referência, né, bibliográfica para vocês, caso vocês achem interessante, o livro do Harari. Tem um livro que eu coordenei junto com o então secretário Rogério Menezes também, que é o Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, financiado pela GIZ, pelo governo alemão e publicado pela Oficina de Textos, que conta muito em cada capítulo itens, né, de fiscalização, gestão, legislação. E eu trouxe aqui para vocês porque é uma referência, e fica aqui o link, né, lá da página de meio ambiente da Secretaria do Verde, para vocês terem acesso. Bom, foi um prazer enorme fazer parte aqui da primeira aula, da aula inaugural do curso de Política e Gestão Ambiental Local, né, promovidos pela Escola de Governo do Servidor da Prefeitura de Campinas, pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pela Escola de Governo da Câmara Municipal, a Elecamp. Fica aqui o meu nome, o meu e-mail e o meu contato. Será um prazer estar dialogando com vocês, né? Trocando ideias, recebendo críticas, recebendo sugestões e interagindo dentro do que a gente sempre pontuou aqui, né? Dentro dos temas da sustentabilidade e da transversalidade. Então, é um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada.